Olá, bem-vindo a mais um programa da Universidade na Madrugada. Eu sou Oswaldo Biguetti Neto, sou advogado há 25 anos, sou sócio fundador da Biguetti Neto e Pasco Advogados e vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Santo Amaro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Assembleia e agradecer a toda a equipe aqui pelo convite. Bom, a ideia de hoje, a proposta de hoje foi uma conversa a respeito de patente. Patente é um assunto extremamente específico, é um assunto que não tem módulos em faculdades ensinando, que não é cobrado nos concursos públicos, e mesmo assim é um assunto que gera uma série de processos, várias lides e envolve uma movimentação de dinheiro também no judiciário muito grande. Imagina só você que está aí nos assistindo, por exemplo, e de repente você tem um conhecimento técnico em determinada área, vamos dizer, em mecânica, e você está sentindo falta de algum produto que possa te ajudar, possa te tirar um incômodo ou possa te auxiliar no seu dia a dia. De repente você vai para casa, você está lá numa noite de insônia, começa a ligar uns pontos na cabeça e tem a ideia de um produto que não tem similar no mercado, um produto novo, um produto que precisa de algum conhecimento para se chegar nele, e um produto que pode ser comercializado, pode ser vendido. Essas são as características de um produto que você pode patentear. Quando você tem essa ideia, você pensa, poxa, esse produto eu posso fabricar isso e posso ganhar muito dinheiro com esse produto. Sim, mas aí você fala, bom, eu posso ganhar dinheiro, mas eu não posso contar para ninguém, porque se eu contar para alguém, essa pessoa pode pegar a minha ideia e pode fazer sozinho o produto. Aí você pensa mais um pouco, então eu não vou contar, vou guardar isso em segredo, não vou dizer para ninguém que eu tive essa ideia e vou fazer sozinho. Quando você começa a pensar um pouco mais sobre como fazer sozinho, você vai perceber que você vai precisar de investimento financeiro, você vai precisar desenvolver esse produto, você vai precisar de uma análise de mercado, ou seja, vai ter que ter tempo e dinheiro. E se você não é uma grande corporação, você vai precisar de ajuda de alguém. Só que você tem esse medo de contar sobre esse produto para outras pessoas, né? Aí vem a ideia do quê? Eu vou fazer uma patente. Quando você faz a patente, você vira proprietário daquela ideia. E aí você está protegido para poder explorar, para poder contar isso para outras pessoas que possam te ajudar a explorar essa ideia que você teve. Bom, isso teoricamente é fácil, seria desse jeito. Só que na prática, nós temos várias situações que o mercado não aceita que você coloque esse produto, vai brigar e é bem mais complicado do que parece. Para exemplificar isso, tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, do Robert Kiyarmis. Robert Kiyarmis estava dirigindo, Robert Kiyarmis é esse que está agora aparecendo aí para vocês, né? Ele estava dirigindo seu carro lá pelos anos 60 e ele estava incomodado porque a chuva estava fraca e o limpador de para-brisa do carro dele só tinha uma velocidade. Ele ficava funcionando, só que a chuva era tão fraquinha que ele tinha que desligar o limpador de para-brisa e depois ligar novamente depois de algum tempo para poder limpar direito a chuva que estava no vidro. Aí ele pensou, poxa, eu queria ia ficar muito mais confortável se eu tivesse um limpador de para-brisa que fosse intermitente, que ele parasse um pouquinho e depois continuasse. Bom, nós estamos lá, lá pelos anos 60, né? Aí ele foi para a garagem da casa dele, ele tinha um conhecimento técnico razoável em elétrica e mecânica, e ele foi para casa e lá na garagem da casa dele ele foi desenvolvendo um produto, um limpador de para-brisa que funcionasse de forma intermitente, parava e funcionava. Bom, imagina você, né, que foi como se você tivesse tido uma ideia parecida com essa. Esse é um caso real, né?
Ele então desenvolveu esse limpador de para-brisa e foi oferecer para a Ford. A Ford já estava, nesse período, há mais de ano, tentando desenvolver exatamente o limpador de para-brisa de forma intermitente. Só que a Ford pegou o produto, conversou com o Robert e pediu um protótipo para analisar, para ver se era viável, se ia utilizar esse equipamento. Ela pegou o protótipo, analisou, devolveu para o Robert e falou que não iria utilizar. Algum tempo depois, os carros da Ford começaram a sair com o limpador intermitente. Aí, o que o Robert fez? Ele tinha patente, ele já tinha propriedade dessa ideia, ele entrou com o processo. Ele entrou com um processo que durou mais de 20 anos. Isso nós estamos falando nos Estados Unidos, né? O Brasil é um pouquinho mais demorado que isso. Mas ele entrou com o processo, demorou mais de 20 anos. O Robert teve um desgaste familiar incrível. Ele se separou, depois voltou com a mulher, mas um desgaste financeiro violentíssimo também. No final, ele ganhou uma indenização, diga-se que milionária essa indenização, mas essa indenização não compensou todo o prejuízo que o Robert teve. Além do que, essa indenização, ela impediu que o Robert continuasse desenvolvendo outras tecnologias, porque ele ficou focado nesse processo extremamente desgastante que ele passou. Mas imagina só o seguinte, não só o Robert perdeu, como a sociedade como um todo americana, né, perdeu também, porque deixou de aumentar, deixou de criar tecnologia, né? Então, o Robert se virou para uma defesa judicial e deixou de inventar. Esse é um problema, porque muitos juízes, isso é concreto aqui no Brasil, muitos juízes entendem que depois a empresa indeniza o inventor, né? Primeiro que a gente vai ter que saber se essa empresa que vai indenizar o inventor vai existir quando o processo terminar ou capacidade financeira de indenizar, às vezes, no caso do Robert, é em milhões, tá? O Robert processou primeiro a Ford e depois a Chrysler e acabou fazendo acordo e recebeu realmente fortunas. Mas não é só o Robert. Aqui no Brasil, nós temos também casos muito parecidos com o do Robert. Por exemplo, nós temos o Nélio José Nicolai. O Nélio inventou um aparelho, eu não sei, dependendo da idade vocês vão lembrar, o BINA. O que era o BINA? O BINA nada mais é do que hoje, o que todo mundo sabe, o identificador de chamada. BINA significa B identifica A. Então, o Nélio desenvolveu esse BINA, identificando a chamada e fez a patente, né? Porque era um produto novo, era um produto que não era óbvio para um técnico no assunto, né? E tinha uma aplicação industrial, uma aplicação comercial. O Nélio, então, ofereceu para Vivo e para Claro. Aconteceu uma coisa muito parecida com o do Robert, né? Eles não aceitaram a invenção do Nélio e o Nélio teve que mover um processo contra as empresas de telecomunicações aí. Esse processo hoje, o Nélio já ganhou a patente, já fez acordo de indenização, também milionária, né? Mas o Nélio também, o Brasil também perdeu. Porque além do BINA, o Nélio tem outras invenções que estão começando a pipocar. Agora provavelmente vai ter processo sobre essas novas invenções do Nélio. Mas assim, imagina que o Nélio foi outra pessoa que acabou se desgastando com o processo judicial, onde os juízes não impediram que a Vivo e a Claro utilizassem o identificador de chamada, e ele acabou também deixando de inventar mais do que ele podia para a sociedade. Porque uma das vantagens da patente é que se concede. O inventor, ele disponibiliza a tecnologia, ele coloca no NPI, que é o órgão que concede a patente no Brasil. Ele vai ao NPI, ele escreve explica qual é a patente dele. Isso é um processo complicado, um pouquinho, bem sério para se fazer, mas ele vai ter que contar em detalhes o que ele está inventando, né? E vai ficar lá registrado. Aquilo, durante 20 anos, o inventor pode explorar aquela ideia.
Então, durante 20 anos, ele explora a ideia dele e depois isso vai para a sociedade, vira de domínio público, né? Qualquer um pode criar em cima daquilo. Qual era a outra opção do Nélio? Aquela do Nélio, ó, ou do Robert, né? Aquela que eu expliquei no começo, de você não contar para ninguém. Você guardar a sua invenção, não explicar nada como é que se faz aquilo e você ir fazendo por sua conta. Só que a sociedade perde com isso, porque a tecnologia fica restrita, não vai poder se desenvolver nada em cima daquilo e também esses inventores não vão poder procurar incentivos financeiros para ir produzindo. Bom, aqui no Brasil tem um outro caso interessante também sobre patente. É um pouco diferente do caso do Robert e do Nélio, porque no caso, esse inventor, o que ele inventou? Ele inventou como inserir uma imagem bem nítida na fita de pedestal de divisor de fluxo de fila. A fita de pedestal de fluxo de fila é aquela fita que tem nos aeroportos, por exemplo, né? Igual está na imagem aí. Então, do lado esquerdo, né, essa fitinha azul é a fitinha como sempre se conheceu. Então, ela não tinha imagem, ou no máximo ela tinha uma imagem bem rudimentar, em 3 cores, né? Então, no caso, chama Ricardo Augusto de Lorenzo, o inventor disso. O que o Ricardo fez? O Ricardo, ele tinha uma fábrica que fazia esses pedestais. Ele olhou para esses pedestais e pensou o seguinte: poxa, essa fita azul, ela não é muito bonita, ela não é tão bonita, eu não posso fazer nada com ela, eu poderia utilizar essa fita para fazer propaganda, né? Para vender como espaço publicitário. E então eu vou fazer o seguinte: como é que eu coloco uma imagem fotográfica bem nítida nessa fita? Ele foi no mercado, ninguém sabia fazer isso. Ninguém sabia colocar a imagem na fita de uma forma fotográfica, uma imagem que partisse de um layout de computador. Ele foi desenvolver, então, isso, ele patenteou a ideia, tá? Ele desenvolveu uma máquina para fazer isso. Ele acoplou uma impressora, uma impressora que vinha de um computador para poder imprimir essas imagens de forma bem nítida, digital, e criou um produto novo, né? A fita com imagem digital. A fita já existia, mas a fita com imagem digital. Essa patente específica do Ricardo, ela além desses divisores de fluxo de fila, ela serve para crachá, né? Ela serve para crachá de fita de medalha. Qualquer fita com imagem digital estaria incluído na patente do Ricardo. Hoje, o Ricardo também está numa demanda judicial, só que o Ricardo ele não procurou ninguém para fazer, né? No caso do Robert e do Nélio, o Robert procurou a Ford, a Chrysler, e o Nélio acabou tendo que procurar a Vivo e Claro, né? No caso do Ricardo, ele já fez sozinho, mas ele patenteou a ideia de qualquer jeito. Ele preferiu não guardar isso como segredo, seria uma opção para ele, né? Porque ele não precisava de recurso, mas ele acabou patenteando. E hoje ele tem processos aí, ele alega que a Copa do Mundo utilizou fita contrafeita, que é o termo para pirata. Ele alega que as Olimpíadas também utilizaram, essas nossas Olimpíadas agora 2016 e 2016 também utilizaram as fitas piratas, e tem processos também sobre isso. Imagina que se nos Estados Unidos demorou 20 anos, a gente vai demorar bastante tempo para ter a conclusão desses processos todos, tá? Bom, eu falei bastante, contei história, agora vamos começar realmente a parte mais técnica, né, sobre a patente, tá? A patente faz parte das propriedades intelectuais, tá? Então, ela está inserida dentro do grupo de propriedade intelectual. E o que seria propriedade intelectual? Propriedade intelectual é tudo que o homem desenvolve de forma criativa, seja em arte, seja na indústria, seja na arte, indústria, e está na definição. Eu acho que a definição nós estamos aqui, ó, no campo industrial, científico, literário e artístico, tá?
Então, essa é a definição pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, tá? Do que seria a propriedade intelectual. Então, assim, a patente está inserida dentro das propriedades intelectuais, tá? E dentro das propriedades industriais. O próximo slide vai explicar melhor isso que eu estou tentando dizer aqui. Bom, propriedade intelectual. Dentro das propriedades intelectuais, nós temos o direito autoral, a propriedade industrial, da qual a patente, que é o nosso assunto, faz parte, e as proteções gerais, as proteções sui generis, né? Dentro do direito autoral, nós temos o direito do autor, direito conexos e programa de computador. Não vai dar para a gente falar sobre esses assuntos. E das proteções sui generis, nós temos topografia de circuitos integrados, cultivar e conhecimentos tradicionais. Agora, já quanto à propriedade industrial, nós temos aqui, eu vou mudar o slide também para esse nosso próximo, que vai dar o foco nisso, que seria a marca, a patente, o desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Desses vai dar para falar um pouquinho. O que é marca, né? Marca é todo símbolo, letra, combinação de cores que identifica um produto. Então, aquele produto é identificado porque as iniciais dele é AB, então, cor vermelha e verde, né? Então, identificou o produto, isso é marca, tá? A marca é muito importante também no mercado de consumo, porque o consumidor, quando vai comprar, ele já tem uma ideia pré-concebida sobre aquela marca. Patente é o nosso assunto, eu vou pular para falar um pouquinho de desenho industrial, que é muito ligado com patente, né? O desenho industrial, o designer, é simplesmente a aparência do produto, a plástica dele. Ele não se trata aqui de função, apenas de como ele é. Se ele é mais quadradinho, se ele é redondo, isso é desenho industrial. Indicação geográfica. Indicação geográfica, eu acho melhor eu explicar com um exemplo. Vamos falar sobre vinho, né? Então, você quando vai comprar um vinho, você tem ideia que o vinho de determinada região tem uma certa qualidade. E vinhos de outra região, um outro tipo de característica, tá? Quando o produtor daquela região, quando tem vários produtores naquela região, ele faz uma associação e pede para aquele ponto geográfico ser registrado no INPI. Isso fica registrado com determinadas características do produto. Quando só tem um produtor, ele mesmo pode pedir, mas geralmente são vários produtores que fazem aquele produto numa região, tá? Bom, nós temos os segredos industriais. O que são os segredos industriais? É aquilo que eu falei no começo. Segredos industriais, você guarda para você e não leva isso ao conhecimento público. Você não vai ser o proprietário daquela ideia, mas você tem que tomar muito cuidado para ninguém roubar aquela ideia. E nós temos aí a concorrência desleal. A concorrência desleal são atos que uma pessoa faz para roubar o cliente da outra, tá? Aí tem um rol de situações específicas que determinam concorrência desleal, tá? Bom, vamos entrar agora realmente na patente, né? Então, o que é patente, né? Aqui nós temos a definição da patente pelo INPI, tá? Essa eu vou ter que ler porque, infelizmente, é uma definição bem grande. Acho que vale a pena dar uma lida, tá? Patente é um título de propriedade temporário sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores e autores e outras pessoas físicas e jurídicas detentores de direitos sobre a criação. Com esse direito, o inventor e o detentor da patente têm o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender, importar produto objeto da patente e ou processo e ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico material protegido pela patente. Isso é o que eu venho explicando aqui. Agora, eu tenho que falar um pouquinho sobre o INPI, né? O INPI, ele é o órgão
no Brasil que concede a patente, tá? Então, você escreve a sua patente e leva para o NPI, ele vai demorar lá seus 8, 10 anos para analisar isso, e depois desses 8, 10 anos, se a tua patente cumprir os requisitos que nós vamos falar adiante, ele concede a patente para você poder explorar durante 20 anos, começando do dia que você deu entrada nisso, tá? E você vai ter, digamos, se ele demorar 10 anos, você tem mais 10 para explorar a patente. É claro que durante esses outros 10 anos, você já poderia fazer a defesa. Só que na prática você fica um pouco inseguro, porque você não sabe se essa patente vai ser concedida ou não. É sempre uma dúvida sobre isso. Bom, temos dois tipos de patente que eu quero colocar aqui. Nós temos a patente de produto, né? O que é produto? O produto é um corpo, né, que você usa, que você faz e usa. E processo. Temos os dois tipos de patente de produto e patente de processo. A patente de processo é uma patente de alguma forma, alguma técnica, processo aqui seria sinônimo de técnica, tá? Que você cria, que tem novidade e que tem uma aplicação industrial. Então, vamos para o nosso próximo slide aqui. Bom, aqui nesse próximo slide, nós temos as fontes jurídicas para você defender a sua patente. Porque não adianta você ser só inventor, que como nós vimos, você vai ter que saber muito bem brigar e proteger a sua invenção, né? Então, para você proteger a sua invenção, você tem que saber quais são as leis que te defendem. Nós vamos começar aqui com a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 29, tá? Nós temos também a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96. Essa é a lei básica, né? Vamos dizer, a Constituição ela é mais forte, só que ela é muito geral. Então, a lei mesmo de propriedade industrial é a lei que teria que ser estudada ou para você defender um cliente, se você é advogado, ou realmente você, inventor, tem que saber como que essa lei funciona para você poder aplicar. Nós temos também vários tratados internacionais. Tá certo que essa lei de propriedade industrial, ela vem de um tratado internacional. Ela foi criada em cima de um tratado internacional, né? E nós temos aí as resoluções do INPI, que o INPI vai tampando algumas lacunas que ele percebe que existe no dia a dia e ele vai soltando resoluções, que isso faz parte de todo o conjunto legal que você precisa para poder entender a patente, defender a patente judicialmente. Bom, nós temos aqui o ciclo de investimento e lucro de um produto. Então, quando a gente está falando de patente, nós vamos estar falando num produto, né, geralmente num produto ou num processo, que são os dois tipos, como eu disse. Então, assim, se a gente está falando num produto, a patente, esse produto vai requerer um investimento para ele começar a existir e para você começar a lançar ele no mercado. Então, você vai ter toda uma fase onde você tem que investir nesse produto. Você vai ter que fazer avaliações de mercado, você vai ter que fazer todo um desenvolvimento, tanto comercial quanto industrial, vai ter que fazer um produto piloto, vai ter que fazer um protótipo e vai ter que fazer uma produção semi-comercial desse produto. Até aí, só está gastando para poder lançar esse produto no mercado. Depois que você lança esse produto no mercado, você vai entrar numa fase de lucratividade. Aí você começa a ganhar um pouco de dinheiro, isso e termina. Então, essa linha vermelha que aparece aí é o dinheiro que você começa a ganhar. Primeiro nada, depois você começa a ganhar um pouco. Quando o produto atinge o crescimento e maturidade, aí depois ele vai para o declínio e acaba de existir o produto. Ele deixa de existir porque ficou já antiquado para o mercado. Então, assim, você tem que pensar sempre nesse ciclo de investimento quando você pensa num produto. E a patente, ela vem para garantir que você tenha 20 anos para explorar esse produto. Então, enquanto o NPI está analisando o seu pedido de patente, você teria que estar já investindo nesse desenvolvimento para depois você poder ter esse tempo todo para explorar esse produto que você
teve a ideia, tá? Bom, as características básicas para você conseguir patentear uma ideia, né? Um produto ou um processo. Esse produto tem que ser novo no mercado, né? Ele nunca ninguém pode ter pensado nele, ele não pode ter existido, ninguém pode ter dado entrada no pedido de patente antes do seu, porque senão não vai ter um dos requisitos que é necessário para que o NPI conceda a patente. Então, a novidade é o primeiro requisito importante para você poder patentear a sua ideia. Depois da novidade, nós temos a atividade inventiva. O que vem ser a atividade inventiva? Atividade inventiva é quando aquele produto que você inventou não pode ser facilmente concluído por um técnico na área. Então, se você chamar um técnico na área, um técnico médio, não precisa ser um expert, né? Ele não vai olhar e falar assim, isso já sei, né? Tem que ter um pouquinho de atividade inventiva para você conseguir patentear. E aplicação industrial. Esse produto você tem que usar ou ele tem que ser feito numa indústria ou poder ser consumido de alguma forma. Esses três requisitos, se a gente for pensar nas invenções que eu falei no começo, né, tanto do limpador de para-brisa intermitente, quanto do Bina, quanto do divisor de fluxo de fila, ele possui essas três características. Ninguém tinha pensado antes em nada daquilo, tá? Não era uma conclusão óbvia, porque precisava ter um pouco de conhecimento, precisou de estudo para poder se chegar nessa conclusão e, obviamente, era um produto que servia para consumo e podia ser produzido numa indústria, tanto é que gerou várias leads, todo mundo querendo também fazer aquele produto, tá? Bom, essa próxima imagem é uma patente desse ano. Essa patente é um pouco diferente de todos os casos que eu contei, porque essa patente foi concedida para o Google, né? Então, uma corporação grande, e ela teve a ideia de criar essa patente, que essa patente é o seguinte, é um carro, né? Onde ela colocou uma película aderente no capô do carro e quando o cara está dirigindo e acontece um atropelamento, o pedestre vai ficar grudado no capô do carro. A Google fez um estudo e entendeu que o atropelamento, o pedestre se machuca muito mais quando é arremessado, e aí ele se machuca, do que no impacto realmente com o carro. Então, pensando na segurança dos pedestres, ela desenvolveu essa película aderente para grudar o pedestre quando ele for atropelado. A gente pode imaginar que, mas uma película aderente no capô do carro, imagina a sujeira que vai grudar, o passarinho que vai bater ali, a mosca e tal, não sei o quê. Mas a Google também pensou nisso e colocou uma espécie de uma casquinha de ovo, vamos dizer assim, da cor do carro, do material do carro, e essa casquinha, ela quebra, casquinha de ovo eu só dei exemplo, né? E ela quebra quando o pedestre é atropelado. Assim, no dia a dia, você tem um carro normal. Quando acontece o atropelamento, quebra essa casquinha e o pedestre fica grudado. Há críticas contra essa patente, porque dizem que, mas e se o carro atropelar, a pessoa fica grudada e aí o carro bate num caminhão na frente ou em outro veículo? Será que não machuca mais? Mas isso vai agora ser uma questão de estudo para ver se a Google consegue vender isso para as montadoras, se essa patente realmente acaba vingando no mercado. Diferente do Robert, do cara do limpador de para-brisa, a Google não vai ter problema com as montadoras, porque pelo tamanho, pela envergadura dela, eles falam de igual para igual. Então, muito dificilmente vão querer usar a patente da Google, mesmo porque, como você vê, a Google já anunciou isso, já está na internet, todo mundo sabe que a ideia é da Google, além da patente, tá? Bom,
Esse próximo slide, ele vai mostrar a diferença entre patente de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial. Só para ficar mais claro esse conceito, eu resolvi colocar essa imagem para a gente fixar um pouquinho melhor isso. Então, todas as imagens são de telefones, tá? A primeira imagem que está em cima no vídeo é o primeiro telefone inventado. Então, é uma patente de invenção, tá? A imagem que está do lado, na horizontal, é um modelo de utilidade. É patente de modelo de utilidade. Qual a diferença de uma e de outra? A patente de modelo de utilidade é uma melhoria, ou uma pequena patente, é uma melhoria de um produto que já foi inventado. Então, o telefone já tinha sido inventado. Só que a pessoa, para falar no telefone, ela falava e depois escutava, né? Era o mesmo local. Aí veio alguém e falou, poxa, eu queria um local para falar e um local para escutar, fica mais fácil a comunicação. Então, criou-se uma patente de modelo de utilidade, tá? A próxima imagem também na horizontal é um modelo de utilidade. O que é um modelo de utilidade? Apenas o desenho do aparelho é diferente. O aparelho está de outra cor, o aparelho está com umas voltinhas ali, mais bonitinho e tal. Isso é desenho industrial. Só mudou a aparência, não mudou a função, não mudou nada. Voltamos então para a patente de invenção. Agora a gente desce uma linha e mudou-se a tecnologia. Quando mudou a tecnologia, o primeiro aparelho precisava de uma telefonista para fazer a ligação. Então você pegava, falava, a telefonista escutava e ela fazia a ligação. Nesse modelo da linha de baixo, já não precisa mais da telefonista. Já existe uma rótula onde tem os números que você discava e dispensava o uso da telefonista. Ou seja, uma nova tecnologia, é um novo produto, então, mesmo sendo telefone, é uma patente nova, é uma patente de invenção. Ao lado, né, então, só que nós ainda estávamos com o telefone onde você falava por um lugar, tinha que usar as duas mãos. Então, veio alguém e teve uma pequena ideia, uma pequena patente, um modelo de utilidade, que é acoplar no mesmo dispositivo o local que se fala e que se escuta. Aí a pessoa com uma mão só consegue falar o telefone, o que não acontecia antes. Então, modelo de utilidade. Ao lado, azulzinho, diferentinho, tal, não sei o quê, só mudou a plástica, continua a mesma tecnologia, mudou apenas a aparência do telefone, é um desenho industrial de novo, tá? Bom, na linha de baixo, então, trocamos de novo a tecnologia, agora para uma tecnologia de teclados, não mais da discagem de escadinha, agora uma coisa mais digital, e aí se criou-se novamente um novo produto, que aí, patente de invenção outra vez. Ao lado, novamente, só uma pequena melhoria, uma pequena patente, um modelo de utilidade. E por final, só para a gente fechar esse quadrinho, um desenho industrial que apenas o cara transformou aquele telefone num carrinho, né? Então ele mudou apenas a aparência aí, colocou umas rodinhas, deu uma carinha diferente, tá? Eu acho que com isso deu para ficar mais claro o que é patente de invenção, o que é modelo de utilidade e o que é desenho industrial. Só para fixar, desenho industrial não é patente, se registra, tá? Não se patenteia. Patente é só a patente de invenção e o modelo de utilidade, de processo, como eu falei, e de produto. Bom, para a gente ir finalizando essa conversa, a gente tem que falar que nem tudo é patenteável. Tem coisas que não podem ser patenteadas e isso está também definido na Lei de Propriedade Industrial. Nós temos aqui o artigo 10 da lei, tá? Que tem aqui um rol de considerações das invenções e modelos de utilidade, o que não se considera invenções e modelo de utilidade. São várias as coisas que não se consideram, tá? Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários e sorteios e de fiscalização, obras literárias,
arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer outra criação estética, tá? Isso faz parte das propriedades intelectuais, tá? Mas não é patenteável. Programa de computador também faz parte das propriedades intelectuais, mas também não é patenteado. Muita gente fala, né, que patente de programa de computador, mas não é patenteado, tá? É direito autoral. Apresentações de informações, regras de jogo, nada disso que eu estou falando é considerado, pode ser patenteado, tá? Técnicas e métodos de operação, de cirurgia, bem como os métodos terapêuticos e de diagnóstico para aplicação no corpo humano e animal. E todo ou parte de seres vivos naturais e matérias biológicas encontradas na natureza, ou ainda mesmo que dela seja isolado, né? Inclusive o genoma, o genoplasma e qualquer ser vivo natural e os processos biológicos e naturais. Então, não se considera patente isso, tá? E no próximo slide, o artigo 18 da mesma lei que eu estou falando, a Lei de Propriedade Industrial, nós temos o que não é patenteado, tá? Então, o que não é patenteado? O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança e à saúde e à ordem pública, as substâncias, matérias, misturas, elementos e produtos de qualquer espécie, bem como as modificações de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. E, por último, o todo ou parte de seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, né? Então, transgênico pode patentear, tá? Que atendam aos 3 requisitos da patenteabilidade. A novidade, como eu falei, atividade inventiva e aplicação industrial, tá? O que está previsto no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. E que não sejam meras descobertas, né? Então tem que ter aquele caráter de invenção, né? Não pode ser simplesmente uma descoberta. Aí temos o parágrafo único que define que, para os fins desta lei, micro-organismos transgênicos são os organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica que normalmente não é alcançável pela espécie nem em condições naturais. Bom, só quero dizer então agora, para a gente terminar essa nossa conversa, que após a concessão da patente, então passou-se aqueles 10 anos da patente, se concedeu a patente, vamos ter essas brigas jurídicas todas que eu falei, a pessoa que não concordar com a sua patente, ela vai fazer 2 coisas. Primeiro, ela pode entrar com um processo de nulidade. A primeira parte que ela entra com esse processo de nulidade é administrativamente no próprio INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ela entra com um PAN, Processo Administrativo de Nulidade. Nesse processo administrativo de nulidade, ela vai alegar que a sua patente não tem uma dessas 3 características: novidade, conceito inventivo, aplicação inventiva ou aplicação industrial, tá? E o INPI vai julgar isso através de um órgão colegiado e tal, e dar uma decisão. Mesmo assim, mesmo julgando a favor do inventor, ainda quem não concorda com a patente vai poder sempre fazer uma ação judicial. Essa ação judicial é feita na Justiça Federal e vai alegar a mesma coisa que alegou administrativamente, vai alegar na Justiça Federal. Processos de muitos anos. Agora, se o inventor, então isso tudo corre na Justiça Federal, tá? E isso é uma ação que quem não concorda com a patente está movendo contra o inventor. Agora, o inventor que vê o seu produto sendo pirateado, contrafeito, tem uma ação inibitória, né? Uma ação para impedir que aquele terceiro continue fabricando e utilizando o produto que ele inventou. Então, ele vai entrar com essa ação, ele vai pedir uma decisão rápida do juiz, tá? Uma cautela de urgência, tá? E explicando para o juiz que se aquela pessoa continuar fazendo, continuar pirateando o produto ou o processo que ele patenteou, ele vai sofrer um prejuízo que praticamente é irreparável. Mesmo que lá na frente ganhe-se
uma indenização, essa indenização nunca vai reparar todo o prejuízo sofrido pela sociedade e pelo inventor. Bom, minha gente, era isso que eu gostaria de falar. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas coisas sobre patente. Obrigado.